Confesso que foram momentos super especiais, né? E eu acho que esse livro, o livro, digamos que mais difícil, assim, que eu produzi nessa minha curta, assim, também carreira como autor de literatura infantil e juvenil. Esse livro, ele dialoga com a questão relacionada à perda, né? A perda de uma menina na comunidade. De certa forma, ele teve algumas inspirações, em alguns casos, de algumas crianças que tiveram suas vidas interrompidas aqui na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo muito próximo à questão da menina Ágata do Complexo do Alemão. Eu sou oriundo do Complexo da Penha, que é próximo ao Complexo do Alemão, e há muitos anos eu desenvolvo atividades literárias nesses dois complexos de favelas, tanto o Complexo do Alemão quanto o Complexo da Penha, e me conecto muito com as questões ligadas à literatura periférica, né? Quando eu iniciei todo o projeto, toda a trajetória, levando livros nas diversas comunidades, eu percebi que, ao serem incentivadas a lerem, as crianças elas tinham um gosto pela leitura e pela literatura, porém elas não se viam nos conteúdos literários, né? E foi aí que eu decidi escrever histórias ambientadas nas favelas. Eu percebi também que, ao visitar escolas fora do ambiente comunitário, fora da cidade do Rio de Janeiro, fora do estado do Rio de Janeiro, eu percebi que as crianças, nas unidades escolares, nos eventos no qual eu participava, tinham um grande interesse de conhecer um pouco mais sobre a cultura da periferia e sobre a cultura da favela, né, que é uma cultura muito peculiar, uma cultura muito particular. Então, voltando para o Morro dos Ventos, né, foi um livro super especial de escrever, de produzir, porém muito difícil, né, por conta de lidar com essa questão da perda, né, essa questão de uma voz que não será mais escutada, de uma presença, digamos, física que não estará mais durante as brincadeiras na escola, durante as brincadeiras na comunidade. E eu lembro que, sobretudo, especialmente no caso da menina Ágata, que foram feitas algumas manifestações, né? Manifestações nas ruas, manifestações das pessoas se manifestando nas redes sociais, se manifestando nos veículos de comunicação, né? As pessoas muito consternadas, porém essa consternação ela já acontece há muitos e muitos anos, né, nas comunidades, sobretudo na sociedade brasileira, e vai se repetindo. A perda, ela de certa forma se repete. Acontece com a família, depois acontece com outra família e com outra família, e assim vai acontecendo. E eu vi muitas pessoas se manifestando, assim, muitas pessoas, a sociedade civil, jornalistas, artistas, esportistas se manifestando, né? Eu já tinha visto essas manifestações em outros casos, né? E foi aí que eu recebi, digamos, um contato da Editora do Brasil, do Editora do Brasil, e eu já tinha o desejo de falar sobre essa questão em formato de livro, né, que era uma forma minha de se manifestar, mas que fosse uma manifestação, digamos que eterna, né? Eu iria falar sobre essa questão, um produto literário, um produto que ficasse para a eternidade. E a ideia desse livro era justamente trazer esses debates, não deixar que esse debate em relação a essas perdas eles fossem esquecidos, como das outras vezes, que aconteceu com uma criança, depois com outra, e a consternação, naquele momento, ela migrava, digamos que de família, né? E o Morro dos Ventos foi muito especial de fazer. Assim, eu lembro que escrevendo a história, eu derramava lágrimas, lágrimas, lágrimas em relação a esse projeto, né? E, de certa forma, eu tinha alguns elementos ali que eu gostaria de usar, a questão, digamos que de uma denúncia, né? A questão de um pedido, na verdade, e esse pedido era por meio da voz de uma criança, né? Sobretudo de uma menina, né? Que, digamos, perdeu essa melhor amiga. E foi aí que eu pensei também em convidar, né? Na verdade, o meu único pedido na editora foi que fosse uma ilustradora negra,
né? E a editora ela super entendeu esse pedido, né? Eu não conheci o trabalho da Letícia, assim, foi uma surpresa assim totalmente incrível, né? E de certa forma a Letícia ela entendeu muito bem o processo do livro. Eu confesso que eu não tive nenhum contato, assim, digamos que prévio com a Letícia, né? Eu só, depois de muito tempo, eu recebi as ilustrações e depois conversando com a Letícia, eu falei com a Letícia que essa forma de livro que ela propôs, eu sonhava com esse formato, né? Eu sonhei com esse formato, né? Esse formato de livro. E estou muito feliz, assim, com o livro em si, com todo o resultado da escrita, né? No qual eu tive que ter muito cuidado, digamos, com alguns elementos, com a linguagem que eu propus, né? E eu acho que é isso, é um pouco desse início da escrita do Morro dos Ventos, né? Ontem a Letícia me fez chorar e você também está me fazendo agora. Você está dizendo que houve uma conexão entre você e a Letícia, mesmo sem vocês se conhecerem. Sim, uma sinergia muito forte. E essa conexão você também leva para o que você está dizendo agora, a forma como você está trazendo esse assunto. E uma outra conexão que eu consigo perceber é sua com a Ágata e sua com a comunidade. Um dos trechos do livro que mais me chamou a atenção é como trabalhar isso e como colocar que essa não é uma situação normal. O fato das crianças saírem para a escola e terem que se abaixar para não serem atingidas por uma bala não é uma situação normal. Embora para elas, e muitas delas, essa situação acabe se tornando... Foi mais um tiroteio. Foi mais uma bala perdida. Para elas também, né? Não só para os inúmeros governantes ou para a população de uma forma geral. Então, o que eu senti no teu livro foi exatamente, também não posso dar todo spoiler aqui para os nossos seguidores, mas, na verdade, uma curiosidade que eu fiquei. Como é que você consegue traduzir isso de uma maneira simples, de uma maneira delicada, mas, ao mesmo tempo, faz uma denúncia. Isto não pode ser normal. Como é que você se coloca, Otávio, dentro dessa situação? Então, como eu disse anteriormente, eu venho numa pegada muito legal, assim, muito forte relacionada à questão das pesquisas de literatura infantil e juvenil. Eu, antes de adentrar nas questões relacionadas à produção e publicação dos meus projetos, eu iniciei ali no chão da favela, né? Com o projeto Ler é 10, Ler a Favela, que eu circulava as comunidades aqui do PEN do Alemão com livros, conversava com as crianças e conversava com os educadores, conversava com os pais das crianças, né? E eu sempre fui muito assim curioso assim na questão do fazer do livro, né? E ao longo da minha trajetória como promotor de leitura, eu tentei me conectar, estudar toda a questão da produção do livro, né? Eu tentei entender todos os processos, até mesmo os processos técnicos, né? Até mesmo o processo de qual papel era o papel mais específico para cada projeto, qual fonte, né? De que forma que a gráfica também trabalhava esse fazer do livro, né? Como funcionava a cabeça do editor, né? Eu fiz muitas capacitações, né? E por muitos anos eu participei de uma oficina de escrita na Estação das Letras com a Ninfa Parreiras, e anteriormente eu participei de uma oficina de escrita também com a Ana Cláudia Ramos, e sempre me conectei muito com a questão da promoção e mediação de leitura, assim, sendo militante dessa área, participando dos congressos, participando de simpósios, de eventos com essas temáticas, né? E fui me interessando pela questão, no primeiro momento, da leitura, né? De entender também a cabeça do leitor. Eu sempre fui um grande leitor de livros, sobretudo de livros infantis e juvenis, por conta de militar nessa área. Eu sempre fui muito curioso nessas questões desse processo assim, de produção. E eu entendi que dentro dessa proposta das crianças elas não se sentirem representadas dentro da literatura infantil e juvenil, as crianças da periferia, as crianças fora da periferia, elas queriam entender um pouco mais o que acontece dentro desse universo, né? Eu fui me conectando também com histórias tradicionais, né? Eu pensei, por que não levar
os elementos da literatura infantil juvenil, a linguagem, mas com o universo da periferia, o universo da favela, né? E eu sempre me preocupei em contar uma boa história, em contar uma história no qual os leitores eles se emocionassem, eles se divertissem, eles ficassem tocados com aquele conteúdo, né? Sempre me conectei muito com poesia, sempre me conectei muito com contos, sempre me conectei muito com as questões ligadas ao folclore brasileiro, né? Eu costumo dizer que eu coloco tudo isso dentro de um caldeirão. As questões das histórias que eu gostei de ler na minha adolescência, na minha trajetória como promotor de leitura, de que forma que eu me deliciei com as histórias, né? De que forma que eu me emocionei, de que forma que eu me diverti, quais foram as mensagens que foram passadas nesses conteúdos, né? E usando todos esses elementos. Eu trabalho muito com a questão da memória afetiva, né? De trabalhar essa questão da memória afetiva nas minhas histórias, o que eu vi na minha adolescência, na favela, o que eu vi na minha juventude, o que eu vi na minha trajetória como promotor de leitura. Então, eu percebi também que alguém tinha que contar essas histórias, né? Que são histórias que estão ali, digamos que enraizadas no lugar, enraizadas também na pele, no corpo, na mente, na cabeça, né? Eu fiquei pensando, eu sou filho da favela, eu sou nascido e criado na favela, e eu compreendo o modus operandi da favela, né? E por que não fazer essa junção dessa minha experiência como morador da favela, com a minha visão, né? E é uma questão muito de ser feito testemunho ocular do que acontece aqui, e dessa minha conexão que eu tenho com a literatura, dessa conexão que eu tenho sobretudo com a literatura infantil e juvenil, dessa minha busca por essa história bem contada, por essa história que vai emocionar. E no Morro dos Ventos eu busquei as minhas raízes como favelado, as minhas raízes como promotor e mediador de leitura, e as minhas raízes como leitor, né? E era emoção o tempo inteiro. Era emoção o tempo inteiro, assim, de resgatar essas emoções e de colocar verdade no que eu estava escrevendo. Eu acho que essa sinergia também com a Letícia, ela aconteceu por conta das verdades elas se encontrarem, né? Da minha verdade de contar uma história, né? Uma história literária, e das verdades da Letícia, ela buscou também, de certa forma, suas raízes, né? De urbana, suas raízes de mulher negra, suas raízes de menina que estudou, de certa forma, em escola pública e tudo mais, escola e teve essa conexão. Que viveu numa comunidade também, né? Viveu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Sim. Então, quando essas verdades se encontram, a minha verdade com o meu texto e a verdade dela com a questão das ilustrações dela, que é belíssima, assim, cara, foi, digamos que, uma junção assim, das verdades e proporcionou, e vai proporcionar aos leitores as múltiplas emoções. As múltiplas emoções quando lê o texto alinhado às ilustrações. Então, cara, eu agradeço muito aos editores, né? A Editora do Brasil, por poder proporcionar, né? Por me proporcionar e por proporcionar aos leitores essa beleza de livro. Assim, essa beleza de livro. Não porque essa história. A história, não porque eu estava assim, poderia ser uma outra pessoa, sabe? Mas o livro, ele, de certa forma, é um registro, assim, do meu pedido também de paz. Não poderia ser outra pessoa. Escrevendo sobre a Ágata do jeito que foi, do jeito do Morro dos Ventos, só deveria ser você. Você e a Letícia. Eu acredito muito nisso. Sim, e eu acredito muito nessas conexões, né? De certa forma, eu fui escolhido para fazer esse projeto, para desenvolver esse projeto. Como eu falei, assim, me incomodava muito mesmo, assim, de verdade, assim, me incomodava muito quando aconteceu a questão com a menina. Eu vi muitas pessoas, assim, sabe, digamos que o externado e tudo mais, mas eu já tinha visto em outros casos, né? Eu fiquei pensando, gente, o que nós podemos fazer? Né? O que eu, Otávio Júnior, posso fazer, né, para que essa voz ela seja eterna, a voz das outras crianças ela seja eterna, ela de certa forma tragam debates, assim, de certa forma debate até no âmbito mundial. Claro.
E as pessoas que vivem nesses ambientes, nós sabemos o que acontece aqui, né? Nós vivemos isso na pele, quase que diariamente. E com esse teu trabalho, quer dizer, além de escritor, você promove a leitura, né? Você é o mediador, você trabalha, como você falou, no chão da favela, levando a leitura para as crianças e jovens e para os pais, para os educadores. Me conta um pouco há quanto tempo você faz isso e dentro dessa tua trajetória, quais as inspirações que você ocasionou? Devem ter vários casos de sucesso, eu tenho certeza disso. Você pode contar para a gente um pouco sobre esses casos de sucesso? Claro, claro. Eu costumo dizer que o Ler é 10 é um grande laboratório de ideias e experimentações. O Ler é 10 da Favela foi um projeto que eu criei em 2006, justamente para apresentar às crianças propostas relacionadas ao livro e leitura, né? Porque não era só chegar para a criança e falar, toma, valeu o livro, não, assim. Eu queria apresentar a literatura de uma forma lúdica, de uma forma qualitária, de uma forma que causasse impacto, né? Impactos na vida das crianças, né? E eu fui muito feliz, assim, com o início desse projeto. Eu aprendi muito, 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 muito e aprendo muito até hoje, assim, com esse contato com o público, né? E fico muito feliz em poder proporcionar momentos diferenciados. Nossa, eu tenho muitas histórias assim para contar. E eu conto essas histórias no Livreiro do Alemão, né? Que é o meu primeiro livro, né? Uhum. Que eu relato experiências como promotor e mediador de leitura em uma das maiores comunidades do Brasil, uma das maiores do mundo, né? E a ideia é que futuramente, essa pergunta que você me fez, relacionada a contar essas histórias, né? A contar esses cases, sabe? Eu penso muito em transformar o Livreiro do Alemão em filme, em uma longa-metragem, justamente para ampliar, né, a contação dessas histórias que eu vivi, que vivenciei e continuo vivenciando, né? O Livreiro do Alemão relata as minhas experiências nos primeiros anos do Ler é 10 e a Favela. Então, assim, eu tenho histórias aqui digamos que, histórias de sucesso, de superação, porém histórias, assim, muito, digamos, peculiares, né? Por exemplo, uma dessas histórias peculiares, que é uma história, assim, que tem um certo impacto, porém ela tem também um certo sucesso, é um case, né? Foi quando eu estava em um espaço na Vila Cruzeiro, né? A Vila Cruzeiro é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, né? Super conhecida. Eu estava em um espaço fazendo uma performance literária com muitos livros e com muitas crianças ali. E em algum momento alguém gritou caveirão, caveirão. Caveirão, todos sabem que é o carro blindado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E aquela cena foi uma das cenas que mais me impactou ao longo desses anos, assim, trabalhando com promoção de leitura na favela. Foi a cena que mais me impactou e que mais eu penso muito até hoje nessa cena. Que quando eu estava ali fazendo a contação de histórias, apresentando os livros, eu fico muito arrepiado quando eu conto essa história. Fico muito arrepiado. Essa história me impacta até hoje. Assim, que as crianças, elas estavam em uma energia e todas ali numa sinergia, todas conectadas ali com a história, conectadas com a literatura. Eu olhava para os olhos das crianças e os olhos brilhavam, tinha um brilho especial. E num determinado momento, esse olhar especial, com esse brilho, mudou. Assim, em uma fração de segundos, os olhares das crianças de alegria passaram para tristeza e preocupação. E eu ali, com mais de 50 crianças ali, eu tive que, eu e os educadores sociais, tivemos que proteger as crianças, tivemos que, de certa forma, trazer tranquilidade, trazer paz ali para as crianças naquele momento, né? E o caveirão passou, né? E depois as crianças, elas respiraram, eu também respirei, os educadores respiraram, e aí as histórias trouxeram de novo para as crianças esperança de pelo menos um dia de paz, um dia de alegria, um dia de histórias.
E eu fiquei pensando o quanto é importante essa questão dos livros nas periferias, dos livros nas regiões quilombolas, dos livros nas regiões ribeirinhas, dos livros nas regiões indígenas, sabe, nos livros nas regiões da Caatinga, a questão, sabe, ali do sertão, né, desses ambientes que, de certa forma, têm essas peculiaridades relacionadas não só à questão eu falo das violências, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente vive um índice de violências, né? Essa violência territorial, essa violência que ela é atrelada à questão do poder bélico, né? Que na minha cabeça isso soa muito doido, porque tecnicamente nós aqui no Rio de Janeiro nós não estamos em uma guerra declarada. Então eu, como promotor e mediador de leitura, vivendo essas situações, assim no qual eu presenciei, eu, de certa forma, também me conecto muito com pessoas que trabalham com promoção de leitura em regiões que estão em conflito, assim, como uma guerra na Síria, uma guerra no Iraque, sabe, uma guerra no Iêmen, sabe, uma guerra civil em Ruanda, sabe. Então, assim, eu fiquei pensando assim, nossa, gente, o Brasil é um país que não tem essas guerras assim declaradas, né? Porém, nós vivemos nessa situação assim de eu estar circulando em uma favela com uma mala repleta de livros, cheia de livros, e eu poderia muito bem ser confundido com um traficante. Poderia ser confundido com um traficante, assim, sabe? As pessoas me perguntavam se eu não tinha medo, assim. Eu sempre falo, assim, falava e falo, quem tem sonho não pode ter medo. Quem tem sonho não pode ter medo. Você imagina se naqueles momentos assim, mais tensos, aqui dos complexos da PEN, complexo do Alemão, todas as pessoas, acho que no mundo inteiro, viram aquela cena daquela fumaça. Aquilo ali era só um pedaço assim, do que acontece, né? Do que acontecia e continua acontecendo, né? Em múltiplas comunidades do Rio de Janeiro. Então, assim, eu paro para avaliar meu trabalho como autor, meu trabalho como mediador de leitura, e falo, uau, né? Eu gostaria muito de ter mais forças, de ter condições técnicas, condições financeiras, de replicar a metodologia, de replicar para muitos outros lugares, né? Sobretudo, especialmente aqui no Rio de Janeiro, que é o meu território, nas favelas do Rio de Janeiro, e depois em outros lugares do Brasil, quem sabe em outros lugares do mundo, que é muito importante a literatura. Sim. É muito importante na transformação de vidas. Ela transforma vidas. Com certeza, e você conseguiu enxergar isso e conseguiu, e tem você tem a felicidade de poder conviver, apesar das dificuldades, mas de conviver com essas crianças, levar para elas essa mensagem e depois ver que elas conseguiram absorver aquela mensagem, executar, né? Eu acho que isso deve ser o seu maior prazer, é encontrar uma criança ou depois um jovem mais velho que você encontrou na primeira infância e introduzir o livro para ele. Então, acho que essa deve ser a sua maior felicidade. Então, quando você fala quem sonha não tem medo, é verdade. Eu acho que isso deve alimentar você todos os dias. Seu trabalho é lindo, belíssimo. O livro, agora eu não sou mais isenta, porque eu já li e realmente me emocionei. Conheci ao vivo aqui o Otávio e conheci ontem a Letícia, que são as duas pessoas, o Otávio que criou o livro e a Letícia que deu cor a ele, de uma maneira muito carinhosa e muito participativa, pelo fato até de você e da própria Letícia já terem essa experiência, né, do que é morar numa comunidade onde se tem violência, onde as pessoas que morrem, elas passam a ser números e não pessoas. Como que a gente muda isso? Acho que essa é a principal mensagem que vocês deixaram para mim, tanto a Letícia ontem como você hoje nessa conversa.
É através da Flis e através de outras festas literárias, feiras, encontros, que a gente dá a voz para o Otávio, que a gente dá a voz para essa literatura transformativa, como o Otávio colocou aqui. A literatura transforma vidas. E é nisso que a gente acredita também, Otávio. Parabéns pelo seu trabalho. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você contasse um pedacinho do livro da Ágata para a gente. Você pode escolher aquele que mais, Sim. que mais é especial para você. Sim, impacta bastante, né? Eu peço perdão, assim, porque eu estou muito emocionado. Enfim, eu vou tentar ler de uma forma mais clara e mais objetiva possível. Olhei o vento balançar os galhos da velha árvore. Esse mesmo vento mandou chuva para bem longe, e a tristeza teimava em ficar. Quando bate a saudade, olho para o céu e vejo o brilho daquele olhar. Eu acho que é isso, assim. Como eu disse, esse foi um dos livros, na verdade, o mais, digamos, difícil, assim, que eu produzi até agora. Eu falo produzir ao invés de escrever, porque você pensa em toda a questão relacionada ao livro, né? No formato, nas ilustrações, né? Então, assim, eu já conversei com a Letícia, né? E com o Gil, e falei que é muito louco. Assim, eu sonhei com esse livro da forma que ele é, com as cores que ele é, com as ilustrações que ele é. Assim, e sou muito grato ao universo por poder me proporcionar ser um dos mentores, né? Um dos realizadores. Na verdade, eu apenas propus a questão, digamos que de um roteiro, né? Desse projeto, porém ele é feito a muitas mãos. Eu agradeço às outras mãos e às outras cabeças pensantes que idealizaram esse projeto. Eu sou muito grato. Você só tem que agradecer ao universo. Sim. E essas pessoas brilhantes mesmo, que se empenharam tecnicamente, se empenharam emocionalmente, né, por conta de um projeto que tem o desejo de trazer os debates e emocionar muitas pessoas. Então, eu só tenho que agradecer. Imagina, a gente que te agradece por você ter aceito esse convite, desse bate-papo, por trazer essa emoção toda, apesar da gente estar aqui em 2 telas de computador, através da internet, e aí te agradecer pela tua sinceridade em contar esse projeto, em contar sobre você. Obrigada. Gratidão. Eu que agradeço por essa questão da emoção, por essa questão... Imagina. Foi muito especial.